Olá, o programa Lições da Bíblia está começando e você vai ver no programa de hoje um estudo a respeito do capítulo 7 de Daniel. Os 4 animais revelados neste capítulo, o estranho surgimento de um chifre pequeno, os santos do Altíssimo e a volta do Senhor Jesus serão os temas abordados no programa de hoje. Você é bem-vindo ao programa dessa semana aqui na sua TV Novo Tempo, o programa Lições da Bíblia. Você já sabe que estamos estudando nesta temporada o tema de Daniel, o nosso manual de estudos que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui no programa. O site está aí na sua tela. Se você não tem este manual, você pode entrar ali no site da Casa Publicadora e verificar como você pode adquirir este material tão importante a respeito de um tema tão profundo que é o livro de Daniel. Vale a pena ter em sua estante este manual e você tê-lo aqui no programa para você acompanhar aqui a nossa conversa dentro de cada tema maravilhoso de Daniel. E também a sua Bíblia, não é? Aberta aí no capítulo 7, que vai ser o cerne do tema do programa dessa semana. Eu tenho o prazer de receber 2 pastores que já estiveram aqui no programa outras vezes, e com muita alegria eles retornam. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conceitos sobre os quais vamos conversar juntos aqui. Tenho o prazer de receber o pastor João Antônio Rodrigues Alves, professor de teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. É uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pastor Lanza. É uma satisfação realmente estar de volta e podermos juntos considerar este livro de Daniel. Esses capítulos são importantes para a nossa vida, que nos dão segurança de que Deus realmente está no controle de todas as coisas. Exatamente. Já no segundo bloco eu vou conversar um pouco mais com vocês a respeito do trabalho de vocês, mas o professor João é professor desta área de Daniel, de profecias. Daniel e Apocalipse também? Eu sei que na lição do Apocalipse você esteve com a gente, ali na Faculdade Adventista da Amazônia. Muito bem-vindo mais uma vez. Tenho o prazer de receber o pastor Assírio Alves, que é presidente do escritório da Igreja Adventista para o Oeste Paulista, conhecido como Associação Paulista Oeste, e também já esteve com a gente várias vezes aqui no programa. Uma alegria recebê-lo, pastor. Para mim também é uma honra sempre voltar aqui, revê-lo e rever o João. Estudamos juntos no período do mestrado, se bem que ele era dos bons alunos. Ah, entendi. Então... E uma saudação para a nossa querida Paulista Oeste, o povo querido. É verdade. Oeste Paulista, o local onde atualmente eu também estou trabalhando, tenho a honra de ter o pastor Assírio como nosso presidente lá. Uma alegria trabalharmos juntos. Né? Meus amigos, nós vamos começar então o programa dessa semana. Convido a vocês que estão aí assistindo ao programa e a gente aqui para orarmos juntos. Pastor João, você pode fazer essa oração? Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão a Ti pela revelação da Tua Palavra. Amém. E pela oportunidade que o Senhor nos oferece de estudá-la. Suplicamos a bênção do Teu Santo Espírito no momento em que abrimos a Tua Palavra, no capítulo 7 de Daniel, que tenhamos a iluminação celestial para compreender a Tua mensagem para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 O tema de hoje, o título é Do Mar Tempestuoso às Nuvens do Céu. Capítulo 7, pastor Assírio, tem uma relação com o capítulo 2, não é? De Daniel. Interessante isso. As profecias, em muitos lugares da Bíblia, têm essa característica de se repetirem, se ampliando a cada repetição. E tem realmente a ver com o capítulo 2 e tem também a ver com Gênesis 1, quando mostra o surgimento das coisas que Deus criou a partir das águas, os animais. Então é uma evocação bíblica que será mais tarde relembrada no livro de Apocalipse. Interessante, pastor, a sua visão também sobre essa correlação dos capítulos 7 e 2, né, que falam sobre visões de animais, elas têm uma correlação interessante. Exatamente, são 2 capítulos que dentro da estrutura literária eles se relacionam. E nós temos aqui os paralelos com a sequência de 4 reis. No caso, lá no capítulo 2, nós tivemos a estátua ali com os 4 metais, e aqui nós temos 4 animais, esta sequência. E, finalmente, no capítulo 2, nós temos o estabelecimento do reino de Deus, aquela referência à pedra. E aqui também, no capítulo 7, nós veremos esta referência também
ao reino de Deus, a quem pertence verdadeiramente o domínio, nós veremos aqui no capítulo 7. Interessante, né? É por isso que é importante o estudo do livro de Daniel, porque além dele revelar, através do sonho lá de Nabucodonosor, do capítulo 2, a história do mundo num capítulo, né? Se você for e a história dos grandes impérios mundiais até a volta de Jesus, você tem essa revelação ali. É importante, interessante como o autor ele repete, ele faz uma repetição importante de fatos agora com animais, claro que ele viu em visão, até como uma atitude didática de Deus, se revelando e confirmando aquilo que havia dado anteriormente, não é? Sim, e além disso, num caso, o sonho foi de outro. No outro, o sonho foi do próprio Daniel. Em Exato. ambos os casos, para entender o significado, a necessidade da oração. E como disse João, em ambos os casos, o reino de Deus vence no final. A estátua metálica lá do capítulo 2, com 4 metais diferentes, cabeça de ouro, relembrando aqui com os nossos telespectadores, peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e ferro, representava então reinos que viriam depois de Nabucodonosor, certo? Grandes impérios, terminando com a pedra simbolizada ali pelo reino de Deus, quando Jesus voltará a essa terra. Nesse sentido, os metais simbolizavam esses reinos. No capítulo 7, o que significam esses animais? Teriam o mesmo significado? Quem sabe alguém que está acompanhando a gente não tem essa noção dessa linguagem, dessa interpretação profética do que significam esses termos em profecias, não é? De fato, Deus revelou no capítulo 2 da perspectiva humana, e aqui o capítulo 7 é da perspectiva de Deus. A mesma coisa, como o pastor Acílio já mencionou, é uma repetição que amplia, acrescenta detalhes e torna mais compreensível. Então, lá era uma estátua, era estática. Aqui nós temos movimento, são os animais, eles surgem um após o outro e tudo mais. Isso também já remete para uma lição anterior que já vimos, que é a questão do método de interpretação que vamos aplicar às profecias, que é o método historicista, porque Daniel disse, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti, ou seja, há uma sequência, começa com Nabucodonosor, que simboliza ali o Império Babilônico, depois dele vem o outro, e outro, e outro, até o fim, quando Deus estabelece o seu reino neste mundo. Então, tanto a estátua quanto os animais simbolizam os reinos que se estabeleceriam e que teriam o seu momento no cenário político deste mundo, até então que Deus vai fazer a sua intervenção final e estabelecer o seu reino. No capítulo 7, pastor Acílio, vem então a revelação dos animais, né? Qual foi o primeiro animal que apareceu então nesta visão, que também simbolizava e confirmava ali o reino de Babilônia? O primeiro animal, o leão, e representava muito bem Babilônia, porque dentre as várias coisas que você encontra nos estudos arqueológicos, a forte presença da imagem de leões, inclusive nos muros de Babilônia, e um deles está restaurado em Berlim. O arco, né? Parte do arco ali. Então, o leão representa bem Babilônia e Nabucodonosor. Depois do leão aparece um urso, depois um leopardo, depois um animal que não havia correspondência. Então, é chamado na Bíblia de um animal diferente, terrível em alguns casos, espantoso é outra palavra usada. Mas eram esses 4 domínios pelos quais passaria o mundo, até que finalmente o domínio seja devolvido a quem lhe é de direito, que é Deus, né? Interessante que na estátua metálica, os metais eles vão num decrescente, não é? Talvez do mais nobre para o comum. Mas os impérios foram duros, não é? Eles foram crescentes na dureza, na forma dura de agir. E os animais também, o leão no reino animal também está ali pontuando como o rei dos animais e assim por diante. Há uma correlação muito forte nessa questão. Então, animal, em profecia, professor, ele tem uma referência clara a reinos, a impérios. Neste caso aqui do capítulo 7, sem dúvida alguma, isso é mencionado pelo próprio texto.
Então, os animais simbolizam reinos que sucederiam no cenário mundial. Agora, é importante observar o seguinte, porque algumas pessoas poderiam questionar e dizer o seguinte: mas neste mesmo período, em outros lugares, em outras regiões do mundo, existiam também culturas avançadas ou impérios e tudo mais. Por que que a Bíblia enfoca especificamente estes aqui? Né? Então, a observação é a seguinte: os outros não afetavam a comunidade do concerto, o povo de Deus do passado. Então, esses outros não eram considerados. Só eram considerados na história aqueles que, de alguma forma, estavam relacionados com o povo de Deus e que poderiam interferir no plano de salvação de Deus. Porque Jesus disse no capítulo 4 de João para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então, esses impérios que estavam relacionados com o povo de Israel no passado, eles poderiam interferir no plano de Deus. Então, a profecia só diz respeito a esses impérios que estavam, de alguma forma, conectados com o povo de Deus do passado. Nessa revelação aqui do sonho, do capítulo 7, pastor Acílio, a imagem é de um leão, mas é um leão diferente, né? É um leão com asas e que depois é colocado de pé como se fosse um homem. Lembra que houve um rei super poderoso na história da Europa chamado Ricardo Coração de Leão. Quando um homem é comparado ao leão, quer dizer um homem muito forte. Quando o leão é comparado ao homem, a comparação é inversa. O leão enfraqueceu, né? E deixou de voar. Ou seja, então uma referência aqui a Nabucodonosor, o grande imperador, e o Império Babilônico, que se enfraqueceria, né? E essa questão de ter arrancado as asas também do leão, que no sonho, também mostra o enfraquecimento. Enfraquecimento, perdeu a velocidade. Nabucodonosor foi um rei extraordinário, seus descendentes não foram tão fortes como ele. O segundo animal, professor, aparece um urso, que também ele não está totalmente normal. Qual era a imagem que ele via, segundo o capítulo 7 desse urso? Este urso aqui, ele tinha, vamos dizer assim, ele era meio... Mais baixo de um lado. Um lado mais alto que o outro e tudo mais. Então, isso aqui tem um significado, na verdade. Este lado que se levantou e que se tornou superior ao outro indica a natureza composta deste império aqui, que nós veremos mais adiante quando estudarmos a lição do capítulo 8, que isso é claramente definido. Então, esse é o Império Medo-Persa, sendo que a Pérsia veio depois, só que cresceu mais e subjugou os medos e então passou a formar um só império, que é o Medo-Persa. Eram dois povos pequenos, mas eles se tornaram fortes dessa junção, né? E tão fortes que alguns historiadores consideram que esse foi o primeiro realmente assim, império mundial, devido à extensão que ocupou a geografia. Derrotaram o Egito e outros, né? Exatamente. Então, realmente tornou-se extremamente poderoso. Esse urso trazia 3 costelas na boca, né? Mostrando os 3 povos que ele dominou para se estabelecer como império mundial. Eram povos poderosíssimos, né? Então, estava já abocanhando ali a história daqueles povos e criando a sua nova história, né? Na visão, surge um terceiro animal, que tem a aparência de leopardo, mas também é diferente. O que ele tinha de diferente? Também tinha asas, mais asas até do que o leão de Babilônia. Representava o Império Grego Macedônico. Alexandre o Magno foi um imperador de domínio ultra rápido, até morreu novo. E o reino dele foi dividido entre seus 4 generais. Só por curiosidade, para lembrar os nomes: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu é aquele que foi dominar a região do Egito, por isso tem a dinastia dos Ptolomeus lá. De vez em quando se fala em reis Seleucidas, eram os da dinastia de Seleuco. Então, esse animal também espantou o mundo, mas passou. E assim como é rápido o leopardo, né? Também a ascensão da Grécia foi muito rápida na história humana. Você pode comprovar isso facilmente estudando a história da humanidade. E, como disse o pastor Acílio, ele morreu muito jovem, né? Alexandre foi muito... 33 anos. 33 anos, doente, possivelmente dado à bebida e outras doenças mais. Vida desregrada, né? Degradou. Alguns pensam que ele morreu de malária. Né? Porque ele morreu muito jovem, né? Mas era um imperador de um império mundial. Isso mostra uma força, né? A ascensão
da Grécia e a influência da Grécia, né? Mesmo tendo passado o reino, a Grécia influenciou o mundo e influencia até hoje. Culturalmente, Culturalmente, até no hoje. idioma. Então, o Império Grego foi muito poderoso, realmente muito forte. E aí vem o quarto animal, que dentro dessa expectativa já foi citado aqui, professor, um animal terrível e espantoso. Ele diz esse nome porque talvez não encontrou na fauna algo semelhante, não é, para poder dizer. Exatamente. Então ele faz essa descrição, mas o mais interessante são as suas características aqui. Diz que ele tinha grandes dentes de ferro, que vincula lá com as pernas de ferro do capítulo 2. Sim. Diz que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Já pensou? Então Era um império duro. Edward Gibbon se refere à monarquia férrea de Roma, as legiões romanas. Então Roma chegava e conquistava, e realmente toda aquela região do Mediterrâneo, norte da África e tudo, Roma conquistou tudo aquilo. Por mais de 600 anos esse império perdurou de forma dura, né? O cristianismo surgiu nesse período, né, do grande Império Romano, muito forte realmente esse império, e marcou a história pela sua crueldade e tal. A demonstração de força, né? Havia o que eles chamavam de paz romana, em latim Pax Romani, que era o seguinte: se o mundo me obedece, o mundo está em paz. Se alguém não obedecia, dava um jeito de acabar. Então a paz romana era a paz do exercício de poder. Sim. E se impõe pelo medo, né? Exatamente. Assim como hoje existem armas de dissuasão, então no passado a forma de dissuadir as pessoas era conquistar, executar. Então ali na Via Ápia, já chegando em Roma, já houve situação de ter 7.000 crucificados, e a pessoa passava por ali e via. Ou seja, não se rebele contra Roma. É isso mesmo. E nesse contexto todo, esse animal parece que tinha chifres também, né? E nesse contexto surge um chifre pequeno. E é sobre esse chifre pequeno que nós vamos estudar na profecia do capítulo 7, no próximo bloco. Voltamos em instantes. De volta com o programa dessa semana, Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência, porque você está aí com a sua Bíblia aberta, manual de estudos também, acompanhando a nossa discussão sobre o livro de Daniel, nessa semana, o capítulo 7. Os nossos pastores convidados, pastor João Antônio Rodrigues Alves, professor de Teologia da FAAMA, e pastor Acílio Alves, estão conosco, conversando com você a respeito deste capítulo, muito interessante por ter uma correlação com o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, que esses dois capítulos contam essa história dos impérios mundiais e como Deus fez esse acompanhamento, como a profecia se cumpriu perfeitamente, e hoje estamos no tempo do fim, seguindo exatamente a essas profecias. Antes da gente continuar, eu quero oferecer a você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Nós temos um novo curso que oferecemos a vocês aqui pelo Lições da Bíblia, que é um curso digital. Você pode fazer esse curso através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, num ambiente virtual. Você entra no site biblia.com.br, está aparecendo aí na sua TV, biblia.com.br, e você vai até o curso bíblico Descobertas Bíblicas. Para você ter acesso a esse curso, você vai preencher um rápido cadastro, seu nome, seu endereço, essas informações básicas, para termos registrados ali. Isso é, inclusive, por força legal, nós somos obrigados a fazer esse cadastramento de todos, para que tenham acesso a esse curso digital. Você pode estar no ônibus indo para o trabalho, voltando do trabalho, você pode estar voltando da faculdade, do colégio, e estar fazendo no seu celular, no seu tablet. É muito simples, muito fácil, muito prático. Eu tenho certeza que os conhecimentos bíblicos obtidos através desse curso vão ajudar muito a você a estabelecer a sua fé também. Quando a gente estuda a Bíblia, nossa fé ela é plenamente estabelecida naquele que não falha, não é? Está aí a oportunidade, estude a Bíblia com a Novo Tempo e com o curso que o Lições da Bíblia está oferecendo. Pastor João Antônio, o senhor é casado, é pai, conta um pouquinho rapidamente aí da sua carreira, professor na faculdade da FAAMA há quanto tempo? 6 anos na Faculdade de Teologia, eu sou casado com a Daisy
Kikoff de Brito, Rodrigues Alves, Oh, casal de filhos. nome longo, hein? Minha esposa fez teologia, fez psicologia, fez um mestrado, hoje também é professora na FAAMA. E já vamos para 37 anos de casados daqui a uma semana. Que beleza. Casamento longo, longevo. Tá bem, João. Isso é uma benção, viu? É a minha parceira que me apoia e que me anima aí a continuar trabalhando, Esse. estudando e fazendo o melhor. Também deu aula no IAN, né? Na Faculdade Adventista da Bahia, na FADBA agora. Eu estive 18 anos lá no IAN trabalhando ali no nosso seminário. Que maravilha. Muito bom. Um abraço a todos os alunos, aqui do professor, também a FAAMA, que liberou o professor para estar aqui. Obrigado pelo carinho que vocês têm tido de sempre enviarem esses representantes desta importante instituição de ensino do norte do Brasil. E um abraço a todos os administradores por esse carinho especial com a Novo Tempo. E também a família do professor João Antônio. Pastor Acílio, próximo bloco eu converso um pouquinho sobre sua carreira e a sua família, tá bom? Nós vamos voltar ao tema dessa semana e estamos estudando aqui o capítulo 7 do livro de Daniel. Você pode ter a sua Bíblia aberta, o pastor João Antônio está sempre citando algum texto aqui, o pastor Acílio também, e vocês podem acompanhar aqui o que estamos conversando. Esse último animal era muito estranho, né, vocês já estavam falando, e ele tinha um aspecto diferente, tinha chifres, mas como é que a gente pode entender isso? Ele tinha quantos chifres, esta aparência, isso significava o quê, por exemplo? Olha, se bem que nessa profecia, claramente, com a explicação do próprio texto inspirado, esses animais representavam reinos e poderes, reis, também é verdade que em outros lugares da Bíblia, animais representam outras coisas. Jesus é comparado com um cordeiro, às vezes comparado com um leão, o inimigo de Deus é comparado a um leão também, né? Em algum momento, né? Em algum momento. Mas o chifre quase sempre representa poder, força. É até por causa disso que Michelangelo, quando fez a estátua de Moisés, lhe colocou chifres, né? As pessoas hoje não entendem por quê, mas porque ali era uma tentativa de mostrar o poder de Moisés. Uhum. Esse animal com 10 chifres, o Império Romano foi dividido entre 10 tribos, a quem os romanos chamavam de bárbaros, porque se não era romano, se não era dos nossos, era bárbaro. Alguns não, eram gente, eram povos também que tinham sua cultura, sua civilização. Mas o Império foi dividido entre essas 10 tribos que invadiram e desfizeram a unidade romana. Roma era muito forte, como já foi dito. Para se ter uma ideia da riqueza, do poderio de Roma, há estudiosos que dizem que a qualidade de vida no Fórum Romano, aquele centro da cidade, era tão boa que só foi superada pela qualidade de vida do século XX. Eles não tinham energia elétrica, mas tinham água quente, sistema de tratamento, de águas usadas e coisas assim. Mas esse império se fragmentou em 10. E, de repente, surgiu no meio desses poderes um outro poder que superou a todos e, para alcançar o seu domínio, teve que derrubar 3 dos anteriores. Os estudiosos dão uma lista dos 10 reinos ou tribos e dizem que os 3 que foram eliminados para que aquele 11º pudesse assumir seu poder eram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogotos. Isso aconteceu em 538, mais ou menos. Interessante. Surge um novo chifre, um chifre pequeno. Mas que força ele tinha aí? E isso representa algo importante nessa profecia, não é, professor? Para poder tirar ali outros reinos também, outras tribos também. De fato, o foco depois se volta para este chifre que tem um pequeno começo. Então, o seu começo é aparentemente insignificante, mas sutilmente ele vai se levantando e outros vão sendo arrancados diante dele. E esse arrancar desses chifres, na realidade, envolve questões religiosas. Porque estes chifres aqui arrancados, eles eram cristãos, mas era uma forma de cristianismo que não era a forma do cristianismo, vamos dizer assim, tradicional latino.
Então, eles eram cristãos arianos que tinham uma concepção acerca de Jesus que não era a concepção que nós temos porque para nós entendemos que Jesus ele é Deus, eternamente Deus. Os arianos entendiam que Jesus em algum momento da eternidade foi criado. Então essas tribos eram arianas. E então teologicamente elas se opunham à forma do cristianismo ocidental, latino. Então era necessário que elas saíssem de cena para que este chifre pequeno, que neste caso aqui, pela aparência dele, pela descrição que se faz, que tem, quando se refere a ele, diz que tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, já mostra que é um poder político, porque é um chifre, como o pastor Acílio mencionou, sendo o chifre é um poder político, mas pelo fato de ser descrito como tendo olhos, tendo boca, então já é um aspecto que remete para o aspecto religioso deste chifre. Então, ele representa um sistema religioso. Então, para que fique claro para os nossos telespectadores, né, até ali esse Império Romano se refere à Roma imperial, aquela Roma tradicional, dura, preocupada com questões políticas e avanço do seu reino e tal. Surge então um momento da história, quando começa a surgir esse chifre pequeno, que começa então um período mais religioso do Império Romano. É assim que a gente pode entender? Mas podem discordar se vocês não discordarem, se vocês discordarem de mim, tá? O Império Romano começou, de fato, vamos dizer assim, a parte ocidental do Império começou a decair quando Constantino mudou a capital. Então ele resolveu construir a Nova Roma. Então em Bizâncio, que finalmente se tornou Constantinopla, atual Istambul. Isso foi no ano 330. Então começou um processo de enfraquecimento do Império. As fronteiras do Império foram se enfraquecendo. Existiam mercenários a quem foram dadas terras e então eles deveriam proteger as fronteiras. Acontece que movimentos causados por questões sociais, questões climáticas, necessidade de comida, então as tribos do norte começaram a invadir o Império. E foram levas de invasão até que finalmente, no ano 476, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. Então, vamos dizer assim, chegou ao fim o Império Romano Ocidental. A parte oriental, com sede em Constantinopla, continuava. Mas aqui não. Mas isso já é importante, essa data de 476, porque ela estabelece uma data limite, mínima, para nós entendermos quando surgiria este chifre pequeno aqui. E vincular isso com o verso 25, que vai falar de uma profecia temporal. Então, esse chifre pequeno, ele só poderia se estabelecer depois da queda de Roma, que foi no ano 476. Interessante, hein? Interessante. Há alguma correlação, pastor Acílio, deste chifre pequeno aqui de Daniel, capítulo 7, com aquilo que a gente encontra em Apocalipse? A descrição ali? Sim. Como é que a gente pode fazer esse paralelo ali? Olha, vamos lembrar que o livro de Daniel, ele trata de questões religiosas, desde o começo. Mesmo quando fala de Babilônia, e a ênfase é mais no poderio bélico, mas é óbvio que a religião de Babilônia era uma confusão que se repetiria até o tempo do fim. Apocalipse é chamado a confusão religiosa de Babilônia. Então, a história descrita pelo livro de Daniel é sempre enfocada pela luta entre o bem e o mal, entre a verdadeira religião e a falsa religião. Tem muito a ver com a adoração. Tem a ver com a adoração. E a Roma, que a gente, por hábito didático, chama de Roma pagã, havia também um aspecto de adoração, inclusive ao rei. Sim. E de perseguição religiosa aos cristãos no início da história cristã. É verdade que eles perseguiam os cristãos e os cristãos cresciam à medida em que o império, como disse João, ia perdendo sua força. E Constantino foi um habilidoso imperador que, percebendo a força do cristianismo, adotou o cristianismo para si. A palavra basileus em grego quer dizer rei. Ele pegou os grandes auditórios, chamados basílicas, que era o auditório onde o rei se comunicava com o povo, e entregou para a igreja, e por isso muitas igrejas têm o nome de basílica, uma tradição. O local onde o povo se reunia para ouvir o rei. E o bispo de Roma,
que era chamado primeiro entre iguais, primus inter pares, no latim, ele era igual aos outros bispos da igreja cristã. Mas à medida em que o império perdeu sua força, o bispo de Roma ganhou força. E é por isso que a ascensão dele, poder mais religioso, mais supremo no meio religioso, dependia de combater aquilo que era chamado os hereges, né? Os que não acreditavam como o establishment religioso da época acreditava. Esse é o crescimento de uma Roma que, para fazer uma simetria com Roma pagã, é chamada de Roma religiosa. Bom, o nosso manual de estudos aqui, ele trata de um tema também a respeito, que envolve o chifre pequeno, que fala aqui que o tribunal se assentou. A que se refere isso, pastor João? Essa referência ao tribunal que se assenta, e que tem a ver também com essa atividade do chifre pequeno. Isso aqui é extremamente importante para nós, porque nós estamos vendo aqui os animais que simbolizam esses impérios, e é dito que eles têm domínio. E o povo de Deus está sendo, de alguma forma, afetado por estes poderes. Só que depois de descrever estes poderes que surgem no cenário, então nós somos apresentados aqui, no verso 9, ao ancião de dias, que os comentaristas entendem que faz uma referência a Deus o Pai. Deus o Pai, que se assentou no trono. Então você tem os governantes deste mundo nos seus tronos, mas existe alguém acima, que está assentado no trono do universo. E a sua pergunta, ela é extremamente importante porque todas essas referências ao tribunal, ao juízo, elas ocorrem após esta referência que é feita ao chifre pequeno. Então você tem a referência ao chifre pequeno no verso 8, e então nos versos 9 e 10 fala deste juízo que se assenta. Aí você tem uma referência ao chifre pequeno no verso 21, e das suas atividades contra os santos, diz que prevalecia contra eles, e no verso 22 fala que o ancião de dias veio e fez justiça aos santos. Aí no verso 24, você tem aqui uma informação sobre esse chifre que surge. No 25, fala das suas ações de blasfêmia contra Deus, palavras insolentes contra Deus, uma tentativa de mudar a lei de Deus no que diz respeito ao tempo, e também suas atividades contra os santos. E então chega no verso 26 e fala desse tribunal, deste juízo que se assenta. Ou seja, Deus não está indiferente às coisas que acontecem com seus filhos deste mundo. Deus está atento, não passa nada desapercebido. Então, no devido momento, Deus daria uma resposta àquilo que os seres humanos fazem neste mundo e que afetam o povo de Deus aqui nesse mundo. Que maravilha, hein? Verdade. Até eu estava vendo aqui no nosso manual de estudos, pastor Acílio, bem na parte aqui de terça-feira, que existe uma sequência, e bem dentro disso que o pastor João falou, que aparece nesta visão, né? Que é o período do chifre pequeno, o juízo de Deus, juízo celestial, e o reino eterno de Deus. Ou seja, encerrando esse período de juízo, começa o reino eterno do nosso Senhor Deus. Que coisa linda, né? E uma coisa interessante é que esse juízo ocorre no céu. Veja que a figura de Deus o Pai está ali, e a figura de Deus o Filho se aproxima entre nuvens. Essa expressão bíblica que se repetirá no Novo Testamento, e especialmente falando sobre a segunda vinda de Jesus, que vem entre nuvens, mas aqui não se refere à segunda vinda, porque ele não vem à terra. A segunda vinda, Jesus desce ao mundo entre nuvens, de anjos. Mas ali entre nuvens ele se aproxima do Pai. Os livros se abrem, são os registros, que só Deus sabe como é que são os registros deles. Nós temos hoje registros muito mais exatos, muito mais ágeis do que os de papel. Então os registros de Deus, imagina como serão. Mas a figura de um juízo, de um julgamento que ocorre no céu, antes do dia do juízo que chegará. Que inclusive vai ser o tema da próxima semana aqui no programa, que os nossos amigos estarão de volta com a gente. Vamos estudar exatamente sobre esse juízo lá. Agora, eu só precisava chamar um intervalo, professor. Não esquece a ideia aí.
Segura a ideia que a gente retoma assim que a gente voltar do intervalo em cima dessa ideia. Nós vamos estudar já a respeito da vinda do Filho do Homem e os santos do Altíssimo. São os dois pontos que vamos trabalhar, além da ideia que ele vai explanar aqui, encerrando esse momento aqui que estamos estudando. Não saia daí, voltamos em 4 minutos. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, chegamos ao terceiro e último bloco. Passa muito rápido o nosso tempo. Obrigado porque você continua aí firme assistindo, estudando a Bíblia com o seu manual de estudos. É sempre bom você estar acompanhando. Estamos com o pastor João Antônio Rodrigues Alves, pastor Acílio Alves, não são parentes, mas têm o mesmo sobrenome, não é? Mas, pastor Acílio, fala um pouquinho aí, você tem muito tempo já de ministério pastoral, não é? Um pouquinho da sua família, você tem filhos, conta um pouquinho pra gente. Já tenho um ministério de mais de 40 anos, pela graça de Deus. Amém. E é o período também do meu casamento com a Tânia. Tânia também estudou teologia, também é professora de piano, formada em música, e é a melhor esposa que Deus poderia ter preparado para mim. Amém. O único problema que ela me cria é que ela prega melhor do que eu. Então, depois que ela prega, eu tenho que esperar uns 3 meses para pregar de novo. Mas o meu filho Acílio é pastor também, com o nome do pai. Não sei se isso é bom ou mal para ele, mas é um bom moço, é pastor aqui na Central de Guarulhos. Minha filha Lina vive na Filadélfia, nos Estados Unidos. Tem uma empresa, muito firme na igreja, uma excelente cantora. E Laurinha, a filha mais nova, coordena os serviços de mídias sociais da Associação Paulista Oeste e é uma das suas funcionárias. Excelente funcionária. Excelente funcionária. Muito bom. Está aí um pouco um resumo aí da carreira do pastor Acílio e mandamos um abraço também para a sua família. E ele que é presidente da Associação Paulista Oeste, que é o escritório da Igreja Adventista para o oeste do estado de São Paulo. Um abraço também a todos os que trabalham nesse escritório, a todos os amigos que são membros da Igreja Adventista e que tanto ajudam o Evangelho com a sua vida e com a sua pregação nessa linda região do estado de São Paulo e do Brasil também. Né? Isso mesmo. Maravilha. Pastor João, te interrompi na hora que eu chamei o intervalo. Estávamos falando sobre o domínio, relacionado a essa questão do chifre pequeno, juízo de Deus. Pode colocar a sua ideia agora, por favor. Exato. É uma questão que tem que ver conosco, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas também querem ter domínio. As pessoas são sempre sedentas de poder. Querem mandar, desmandar, dominar sobre todas as pessoas. E o cristão está envolvido nesta situação e ele sofre com isso. Então, quando nós vamos aqui para o capítulo 7 de Daniel, nós encontramos a palavra domínio 7 vezes, no singular e 1 vez no plural. Então, esses reinos têm o seu momento de glória, o seu momento de dominar. Mas, finalmente, o domínio pertence ao Filho do Homem, que é Cristo. E esse domínio, no verso 27, é dito que também é compartilhado com os santos do Altíssimo. Então, embora a maioria do povo de Deus neste mundo, espalhado por este mundo, você que está assistindo, quem sabe sofre problemas muito sérios na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está olhando para você, Deus está olhando toda a sua situação e no tempo certo Ele vai retirar o domínio dos poderes maus deste mundo. Ele vai assumir o domínio e vai compartilhar conosco, vai compartilhar com você, com cada um de nós. Nada passa despercebido dos olhos de Deus, né? Nada. Tanto o bem quanto o mal. Não adianta. Deus um dia fará revelar todas as coisas, né? Isso é muito bom. Isso dá segurança para vivermos na presença de Deus. Os 2 últimos pontos que nós vamos conversar com vocês agora, que estão em casa, acompanhando o programa, ou você que está assistindo pela internet em algum momento aí da sua vida, é justamente a citação da vinda do Filho do Homem. Então, quem é esse Filho do Homem em Daniel 7:13, pastor? Como é que a gente o identifica? Como é que a gente pode saber quem ele é? Esse é o Filho de Deus, o grande libertador, que entra na história pelo contexto em que Daniel viveu. Daniel era um judeu que estava em Babilônia. Quando Babilônia foi superada pelos Medo-Persas, ele continuou lá. Ele foi um
um homem muito respeitado, uma grande autoridade no Império Babilônico, e quando os medo-persas chegaram e derrubaram todo mundo, preservaram Daniel pela qualidade do seu serviço. Contudo, ele era um exilado, e lembrando sempre de que seu povo era um povo agora dominado. Assim, a ideia de que Deus teria um dia a vindicação do seu povo, aplicar a justiça e libertar o seu povo, essa é uma ideia que permeia todas as páginas do livro de Daniel e todas as visões que ele teve. Como a obra de Deus para salvar o homem é centralizada na pessoa do Filho, é o Filho de Deus que surge neste momento para se mostrar como o grande libertador, não só no dia final do juízo sobre este mundo, mas ele já realiza uma obra no céu para a purificação dos pecados do povo. E, aliás, esse termo Filho do Homem é um termo, né? Usado comumente para se referir ao Salvador, né? Ao Senhor, à volta do Senhor, né? Isso, no Novo Testamento, Jesus repetidamente se refere a ele mesmo como Filho do Homem. Uma questão que nós precisamos deixar claro é que como o Filho do Homem ele surge no cenário quando esse tribunal se estabelece, a questão é quando esse tribunal se estabelece. Aqui, no capítulo 7 de Daniel, nós não temos uma data específica para o estabelecimento desse tribunal, mas nós já temos uma data limite. Veja, no verso 26 diz assim, mas depois... Capítulo 7, verso 26. Capítulo 7, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio do chifre pequeno. Como nós já vimos aqui, o chifre pequeno, esse período de tempo que é mencionado aqui no verso 25, que diz que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esse período só poderia começar depois de 476, que foi a queda de Roma. Sim. O chifre pequeno tem que surgir, tem que derrubar 3 e tudo mais para se estabelecer. Então nós já temos uma data limite, 476. Tem que ser depois disso. E agora aqui diz que o juízo ele se estabelece depois que termina o período. É depois do término do período, então, esse juízo, esse tribunal se estabelece para tirar o domínio do chifre pequeno e agora passar o domínio para quem realmente corresponde, que é Cristo, e Cristo compartilhar com os seus santos. O pastor Acílio já mencionou, no arrancar dos chifres, o último chifre a ser arrancado foi dos ostrogodos no ano 538. Então, esta é a data em que realmente o bispo de Roma ficou livre de oposição teológica. Livre de oposição teológica. Porque até ali, embora o bispo de Roma estivesse ali em Roma, mas era naturalmente mantido sob controle pelos arianos ostrogodos. Agora, a partir do momento que os ostrogodos foram expulsos de Roma, agora os ostrogodos eram invasores, eles tentavam invadir Roma. Embora eles tenham permanecido até o ano 555, mas 538 foi o ponto de virada nesta relação. E a partir dali, então, nós consideramos que foi o início desse período dos 1260 anos. E interpretamos esse período simbolicamente. Por quê? Porque nós estamos num contexto simbólico. O capítulo 7 de Daniel é altamente simbólico. Então, o período, naturalmente, que nós temos aqui de tempo, nós interpretamos simbolicamente. As unidades de tempo aqui também são simbólicas. E a quantidade que se expressa também é simbólica. Ninguém iria dizer, olha, quanto tempo você trabalha no Novo Tempo? Eu trabalho aqui há 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso não é normal hoje e não era normal naquele tempo. Então, isso também aponta o quê? O simbolismo que está envolvido nesse número. Exato. Então, nós interpretamos isso aqui simbolicamente como se referindo a um tempo que seria 1 ano, 360 dias, cada dia por 1 ano, de acordo com Ezequiel, com números. O princípio de ano, né? O princípio de ano. Então, 2 tempos, 2 anos, 720 dias, então, mais 180, e nós chegamos a 1260 anos, que teve o seu começo aqui, no ano 538, naturalmente vai terminar em 1798, então o tribunal se assentaria depois de 1798. Se assentaria com um propósito muito claro, e o pastor Acílio já mencionou, vai tirar esse domínio de um usurpador, vai devolver para quem de direito pertence, que é o Filho do Homem, para então ser compartilhado. Esse período de 1260 anos foi um período de supremacia do poder romano religioso, né? Teve supremacia mesmo e força, né?
Exatamente. E aí vem, então, esse novo período, que seria o período do juízo, que nós vamos dar mais a fundo na semana que vem, mas muito bem Mas pontuado aqui há por vocês dois aí. um detalhe aqui que a gente não pode deixar, não pode Claro, fica à de vontade. lado. O verso 22 diz que o ancião de dias fez justiça aos santos do Altíssimo. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, esse negócio de juízo mete medo. Existe um ditado no Brasil, quem não deve, Não teme. não teme. Quem está com sua vida nas mãos de Deus, não teme. E é muito interessante isso aqui. O William Shea ele faz um paralelo muito interessante. Lá no capítulo 3, Jesus se apresenta como um filho dos deuses. Então, para interferir nos assuntos deste mundo, para proteger os seus filhos, ele se apresenta como um filho de Deus. Agora, aqui no capítulo 7, ele se apresenta como filho do homem, ele é o nosso representante no céu. Ou seja, ele foi homem como nós, ele viveu nesse mundo, ele sabe das nossas lutas, dos nossos problemas, nossas dores, nossas angústias, ele sabe tudo, ele nos compreende porque ele viveu neste mundo e ele então nos representa com toda a autoridade nesse tribunal. Ele está lá a nosso favor, ele é o nosso advogado. Então a gente não tem medo do juízo, porque nós temos a Cristo como nosso advogado, advogando nossa causa, e com ele, certamente, todos nós seremos vitoriosos. Amém. Ele está presente em todas as nossas causas. Maravilha. Último ponto aqui para a gente poder encerrar o programa dessa semana. O nosso manual fala sobre a questão, cita os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo nesta profecia? Bom, a palavra santo tem uma interpretação bíblica, teológica, e tem uma interpretação popular. Popularmente se pensa que uma pessoa santa é uma pessoa mais perfeita que os outros, ou melhor do que os outros. Na Bíblia, o santo era aquele que era separado ou designado para um fim santo. Então, se um jarro era usado no templo e era designado para um serviço santo, aquele jarro era santo. O que conferia santidade não é que ele fosse melhor do que os outros, mas o fim para o qual ele foi designado. Assim, a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, chama o povo de Deus de santos. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu nasci na cidade de Santos. O santo na Bíblia é aquele que está designado para um fim santo. Então, uma pessoa que dirige sua vida na direção de Deus, porque Deus é santo, essa pessoa é chamada santa, ainda que ela esteja sujeita às contingências da condição humana e necessite sempre da graça perdoadora de Deus. O que Daniel mostra é que, apesar de toda a luta e toda a aparente derrota do povo de Deus, que várias vezes deu a impressão que ia sucumbir e ser exterminado, há um fim para essa história. Esse fim é realizado pela graça de Deus e pela mão de Deus. E Deus partilha a sua vitória com os seus filhos, com aqueles que se dedicam para Ele. A palavra justiça na Bíblia sempre tem a ver com a libertação do povo de Deus, e não só com o castigo do ímpio. Sempre que se fala de justiça, pensa, bom, agora vem a hora da penalidade. Sim. Não, justiça, quando Deus libertou Israel do Egito, um ato de justiça. Então, a libertação final para o povo de Deus está garantida, porque é Deus o Pai, é Deus o Filho, é Deus o Espírito Santo. Amém. Quem garante e opera. Os santos do Altíssimo, então, uma referência ao povo de Deus. Povo de Deus. Ao povo de Deus que viveu nesse período todo da história e vive nesse tempo do fim e luta, e lutará até o fim pela verdade, não é, professor João? Exatamente. São os fiéis de Deus de todos os tempos, de todos os lugares. Então, os santos do Altíssimo estão espalhados por esse mundo hoje. Então, somos santos de Deus porque somos separados, né? Nós nos separamos, aceitamos o chamado, atendemos o chamado, e então nos colocamos ao lado de Deus, como os levitas fizeram no passado, somos santos. Perfeito. Nesse sentido, biblicamente falando, somos santos. Perfeito. Numa expressão muito bonita Só tem 40 segundos, hein? Só para a gente se localizar. Um livro da nossa igreja que diz assim: o povo de Deus, peregrino e errante por tanto tempo, um dia encontrará seu lar. Que lindo, hein? Lindo texto. Fechando com chave de ouro aqui o programa dessa semana. Obrigado, pastor Acílio, pela sua participação no programa. Semana que vem contamos contigo.
Pastor João Antônio, a mesma coisa, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. E obrigado pela sua audiência sempre aqui ao programa Lições da Bíblia. Todas as semanas podemos ter esse contato tão importante. Que Deus abençoe a você. E na semana que vem nós vamos ter um estudo muito importante a respeito da purificação do santuário. Nós nos encontramos aqui.